A nossa catequese missionária dessa quinta-feira começa com uma convidada muito especial, a irmã Maria Rita. Seja bem-vinda, você que é mensageira do amor divino. É uma alegria ter você aqui conosco, seja bem-vinda. Muito obrigada, e é tão bom estar na casa da mãe. A gente sempre diz isso, né, irmã? Na casa da mãe é onde eu quero rezar, na casa da mãe é onde eu quero estar, mas aqui na casa da mãe a gente também aprende muito, aprende sobre fé, devoção, sobre a vida sacramental. E a gente gostaria de conversar um pouquinho com você hoje, irmã, sobre o batismo. No próximo domingo, no próximo final de semana, a igreja celebra a festa litúrgica do batismo do Senhor. E o que significa para Jesus a vida pública, a vida que é marcada pelo seu batismo? O batismo de Jesus vai inseri-lo dentro, desta caminhada de viver a mensagem do Pai, de anunciar o reino. Então, o batismo adentra Jesus na sua vida pública. Ele assume a fileira do batismo do Batista, de João Batista, e assume então o anúncio do reino de Deus. Eu sempre tive um pouco de dificuldade quando eu era criança, irmã, de entender como é que o Natal é agora em dezembro e logo no começo de janeiro já é o batismo de Jesus e já aparece esse Jesus grande, mas essa é a ideia da festa litúrgica, de mostrar o início da vida pública de Jesus. O batismo simboliza isso para ele, não é, irmã? Exatamente, é o início da sua vida pública, como também o batismo tem esse caráter na nossa vida cristã, né? Ele nos convida a um compromisso com a igreja, um compromisso com o reino. E o batismo, a gente sempre diz, irmã, que o batismo é a porta de entrada dos sacramentos da igreja. O que significa o batismo em relação aos outros sacramentos, em relação à própria adesão à fé cristã? O batismo, ele nos insere dentro desta família, né? Que é a família de Deus, que é aquela família que Jesus vai falar um pouquinho mais tarde nos evangelhos, que são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai e o colocam em prática. Então, temos a nossa família de sangue, mas com o batismo nós adentramos dentro da grande família de Deus. Eu sempre gosto de falar, irmã, que o batismo nos insere na família de Deus, como você disse, né? Através do batismo nós começamos a fazer parte da igreja, que é a família de Deus, mas é a devoção a Nossa Senhora que nos insere na família dos devotos, né? A gente faz parte de várias famílias, da família de Deus, da família dos devotos e, é claro, da Sagrada Família. Irmã, eu sempre gosto de lembrar aquilo que os padres da igreja diziam em relação ao batismo, né? Sobretudo nessas igrejas antigas, a gente sempre entra na igreja e logo que a gente entra na igreja, em geral o batismo está colocado bem pertinho da porta principal, né? E os padres da igreja diziam isso, diziam que a pia batismal é como que o útero da igreja é uma linguagem bonita, uma linguagem ousada, não é? Uma linguagem feminina, uma linguagem bonita, associar a pia batismal ao útero da igreja. Acho que isso porque o batismo nos insere nessa vida da igreja, que é uma mãe também para a gente, né, irmã? É verdade. Então, com o batismo, nós morremos para o pecado e nascemos novamente com uma vida totalmente nova, né? Assim, Deus permite, por meio da sua graça, né, que nós sejamos santos, né? Então, eu gosto de brincar que quando nós somos batizados, nós recebemos lá a nossa carteirinha 100% santo. À medida que nós vamos crescendo, amadurecendo a nossa vida, cabe a nós essa escolha do caminho. Continuar no caminho da santidade, de fazer o bem, corresponder ao Evangelho de Jesus Cristo, ou se nós vamos seguir o outro caminho que é totalmente contrário a esse reino de Deus. Então, é bonita de fato essa reflexão desse útero materno de Deus, onde nós nascemos para o reino. Irmã, você é religiosa da Congregação das Mensageiras Divinas e todos nós que somos religiosos, a gente vive também a nossa consagração. Mas eu lembro que o Dom Orlando sempre fala isso, que a maior consagração é o batismo. Exatamente. Se nós formos observar, os diversos sacramentos existentes na igreja, o primeiro é o batismo, o que nos torna iguais, diante das diversas ocasiões, ministérios da igreja, é o batismo. O Papa é batizado, o cristão leigo é batizado.
Então o batismo ele faz que todos nós sejamos irmãos uns dos outros. Depois também há aquela na tradição da igreja, né, irmã, aquela expressão que eu acho muito bonita, que é aquilo que a teologia ensina, que é o sacerdócio comum dos fiéis, né? Quer dizer, todos nós que somos batizados, a senhora deu o exemplo do Papa Francisco, e todas as pessoas que recebem o batismo, de alguma maneira vivem esse sacerdócio comum dos fiéis, que é, vamos dizer assim, é a beleza de sermos todos irmãos na igreja, né? O batismo tem essa força. Exatamente, o batismo, né, como o senhor disse, ele permite que todo o batizado seja sacerdote, profeta e rei. O reinado do serviço, a profecia do evangelho e o sacerdócio, né, de todos nós podermos adorar e oferecer ao Senhor a nossa prece, a nossa oração. Irmã, hoje em dia a gente fala muito do sentido da necessidade de o batismo estar vinculado aos outros sacramentos de iniciação cristã, né? Essa é uma expressão que eu acho muito bonita, quando a gente fala que os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a Eucaristia e o Crisma, não devem ser simplesmente sacramentos isolados, estanques, como se fossem etapas desligadas. Ao contrário, o batismo nos abre essa porta também para a vivência dos sacramentos da iniciação cristã, não é? É verdade, né? E a nossa igreja é tão sábia, né, que ela vai colocando a medida dos sacramentos, né, desde criança, né, bem de acordo mesmo com a idade, numa ordem, né, para o quê? Tudo tem ligação, né? Tudo converge para que nós estejamos integrados dentro desta família, né? A Eucaristia, a confirmação, que é a Crisma, a busca constante do sacramento da reconciliação. Olha que bonito. Irmã, eu queria fazer uma pergunta bem prática, né? A pessoa que talvez esteja acompanhando o nosso programa, o Bênção da Manhã, que talvez ela vá ser madrinha de batismo, ou ela tem um filho para batizar. A gente poderia falar em critérios para escolher os padrinhos de batismo dos nossos filhos? Nós sempre, né, uma pergunta essa é muito constante no decorrer da nossa caminhada missionária e com certeza, né, qual é o grande caráter? Uma pessoa que seja comprometida com o Evangelho, comprometida com o bem, comprometida com a palavra de Deus, né, e que para ajudar o seu filho, né, porque madrinha, o padrinho é o segundo pai, a segunda mãe, na fé, que vai acompanhar essa criança, né, no seu crescimento de fé. Olha aí que beleza, a irmã Maria Rita da Silva, mensageira do amor divino, nos ensinando sobre a vivência da fé, sobre a catequese batismal. Muito obrigado, minha querida, uma grande alegria receber você aqui e que nós possamos, não é, viver a nossa consagração, seja ela batismal ou religiosa, na alegria de quem acolhe o Evangelho, né? Que Deus te abençoe muito, irmã. Amém. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda.